fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém, prontos? Vamos com a mensagem desta tarde. A mensagem está intitulada O perigo de perder o foco. El peligro de perder el enfoque. E hoje quero contar-lhes uma história bíblica muito interessante que aparece em 1 de Reis, capítulo 13. Mas antes de ler a história que estou les falando, quero que possamos ver o contexto de tal maneira que possamos entender quando lejamos este passagem. Es que vamos ao capítulo anterior, 1 de Reis, capítulo 12, versos 32 e 33. 1 de Reis, capítulo 12, 32 e 33, diz: E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente, fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Para poder mais ou menos entender, aqui está o rei Jeroboão e ele está sacrificando no altar aos ídolos, aos bezerros que ele tinha colocado como seus deuses, e está sacrificando incenso no altar. Ok? Então agora vamos sim ao capítulo 13 e vamos a ver uma história realmente interessante. Capítulo 13, 1 de Reis, versículos 1 ao 4. 1 de Reis, capítulo 13, versos 1 ao 4, diz: E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Aqui o rei, o Jeroboão, disse: Pegai a ele. Por quê? Porque o profeta veio a profetizar contra o que o rei estava fazendo. Algo interessante é que a Bíblia não fala o nome do profeta. Temos aqui um profeta sem nome. Um profeta que Deus decidiu não nos mostrar o nome de esta pessoa. E ele disse: você está queimando incenso no altar. Você não é digno de fazer isso. E então, o rei se ofende. E o rei disse: prendei a ele. E quando dá a ordem aos seus guardas, a mão do rei se seca. A mão do rei se seca. Eu presumo que essa mão se encheu de lepra. E a lepra começa a sair de dentro para fora. E como em um filme, talvez, de ficção científica, literalmente, a sua mão se transforma em algo ossudo, cheio de um mau cheiro, pútrido, naquele mesmo instante.
Vamos continuar lendo. Versos 5 ao 7. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Então o rei agora não ordena que levem preso ao profeta. Este profeta sem identidade, mais uma vez te digo. Mas disse: eu te peço que supliques diante do teu Deus para que eu restaure minha mão. Para que minha mão volte a ser como antes. E este profeta sem nome, sem identidade, teve misericórdia. Orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, quero te dar um presente. Já imaginaram você um presente de um rei? Talvez seria um Rolex, ou te nomear cidadão ilustre, ou te dar as chaves da cidade. Deixa-me te honrar, disse o rei para o profeta, porque não andam profetas de Deus por aqui. Então, permite-me ao menos te fazer um jantar. E o homem, o profeta, disse ao rei, esse homem que não tem nome, vamos ler, verso 8, capítulo 13, verso 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Não comeria pão, nem beberia água neste lugar. E não porque eu seja mal educado, não porque me falte gentileza, mas porque Deus me disse o seguinte, verso 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim que o profeta deixou ao rei e voltou por outro caminho. Mas a história não termina aqui. A história não termina aqui. Nessa mesma cidade, diz que havia outro profeta. Um velho profeta, ou um profeta velho, é a mesma coisa. Diz que ele estava na sua casa e veio a ele o seu filho e lhe disse: pai, chegou um homem de Deus ao palácio. Vamos ler o que o filho fala para este profeta velho. Verso 11. E morava em Betel um profeta velho. E seus filhos vieram e lhe contaram toda a obra que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Também contaram a seu pai as palavras que dissera ao rei. Então o filho fala para o pai. Veio outro profeta, não sei nem de onde veio, e falou palavras ao rei. E pai, você não sabe o que aconteceu. Deu uma palavra contra o rei. E o pai fala: e o rei que fez? O colocou preso? Não, disse o filho. Quando disse: coloquem-no preso, a mão do rei secou. E o rei teve que suplicar ao profeta que a restaurasse, senão ficaria com a mão defeituosa para sempre. E então, o velho profeta disse: uau, este deve ser um homem de Deus de verdade. E pergunta para o filho, versículos 12 ao 14. Capítulo 13, 12 ao 14. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi?
E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardei-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho, de uma árvore, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Até ali, né? Este profeta velho vai detrás do homem de Deus. Diz que o encontrou sentado debaixo de uma árvore. Veja que história bonita. Le disse: bom dia. És tu o homem de Deus que profetizou ao meu rei? E o outro profeta mais jovem está sentado debaixo da árvore. Havia aberto sua marmita. Não aceitou a comida do rei, mas isso não tira o fato que ele havia levado a sua marmita. Então, ele abriu a sua marmita e provavelmente ele tinha ali coxinha, pão de queijo para acompanhar e feijão, porque sempre tem que haver feijão, né? E então ele disse, versos 15 ao 17. Versos 15 ao 17. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. A ordem que eu tenho de Deus é: não comas pão, não bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viste. Eu vim fazer algo pontual. Eu não vim fazer piquenique aqui, não. Eu tenho que dar uma palavra contra o rei e voltar para casa. Então, eu estou com uma missão específica, disse o profeta mais jovem. E o velho profeta diz o seguinte, versos 18 ao 19. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha isto, porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Talvez o profeta jovem pensou, talvez ele tenha razão, agora não é um rei pagão. Quem me está convidando agora é um profeta, é um homem de Deus. E ele disse: Deus me disse, traz-lo para casa. E ele foi para a casa do profeta velho. E quando ele estava na casa do profeta velho, veio palavra de Deus. Versos 20 ao 22. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Deus falou diretamente para ele: eu te mandei, não vai em nenhum lugar, nem comer pão, nem beber água. E disse que o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Isso significa que, em vez de morrer em paz e te enterrarem no cemitério onde está teu pai, onde está a tua mãe, o que é? Que você vai morrer tragicamente antes do tempo. Isso é o que Deus está dizendo aqui. Você não chegará ao sepulcro onde estão os seus pais. E o que aconteceu? Verso 23 e 24. E sucedeu que,
depois que comeu pão e depois que bebeu água, aguardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Seu corpo deste profeta jovem ficou no caminho, como Deus disse. Nunca chegou ao sepulcro dos seus pais. E diz que o leão também estava junto ao corpo. Profeta sem nome, uma história que praticamente não se prega, não é muito conhecida. E talvez a gente disse, por que está isso na Bíblia? E eu digo sempre o seguinte, as histórias que aparecem nas Escrituras têm sempre um propósito. Tem sempre um propósito. E se essa história está aqui, é porque tem um monte de ensinamentos. E o Senhor me dizia, quero que lhes digas ao meu povo o que pode acontecer quando alguém se move daquilo que especificamente Deus mandou fazer na tua vida. E não estou falando de um chamado ministerial, de ser você um pastor, um missionário, não. Mas exatamente para que Deus te chamou nesta vida. Para que você está vivendo. Para que você está neste lugar. Há algo para o qual nós nascemos. E você não pode perder o foco na vida. Porque se você muda de nave-mãe, finalmente vai ocasionar morte. Talvez não morte física, mas finalmente uma morte nas suas finanças, morte à sua saúde, morte ao seu chamado de Deus. Se Deus não te chamou para fazer algo, não faça. Repito mais uma vez, se Deus não te chamou para fazer algo, não faça. Você tem que saber, este sou eu. E para isto eu nasci. Por isso é muito importante se olhar ao espelho. Você se olha ao espelho? Não somente para dizer, ai que bonito que sou. Não. Quando alguém se para frente ao espelho e disse, este sou eu. E a partir de aí, você pode se focar na vida. Eu me pergunto também de quando em quando, para que nasci? Qual é o meu propósito? Em que sou bom? Para que vivi tantas coisas? Para que sofri tanto? Por que isto? Por que aquilo? Por que o pai que teve? Por que a mãe que teve? Por quê? O que Deus queria formar em mim, se eu não jogar fora toda essa tarefa que o Senhor fez, essa tarefa cirúrgica, que muitas vezes o Senhor faz nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus permitiu na sua vida até aqui, e você pensa ou pensou que não ia aguentar e sobreviveu, para que você acha que viveu tudo isso. Porque você sofreu tanto? Porque você passou pelo que passou? Sabe para quê? Para te forjar, para que você hoje esteja em pé em um lugar e diga, eu fui esse jovem, mas agora eu sou um adulto que posso abençoar aos outros, que posso transmitir, que posso inspirar, que posso mudar. Porque senão a gente ficará apática. Gente apática, gente que não sabe para onde vai. Sabe você para onde vai? Sabe você para onde vai? Qual é o problema de não saber para onde vai? Que nunca sabe quando chegou. Porque se você não tem um alvo, se você não tem uma meta, você nunca vai saber quando chegou a esse alvo.
E qual é o segundo problema? Que qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, a gente que vem para a igreja. E depois, alguma outra igreja te convida para ir lá. E você vai para outro lado. E depois de um pouco tempo, outra igreja te convida e te pergunta, você quer fazer parte do ministério? Sim, claro, esse outro ministério está melhor. Eu pergunto, como que é que a gente que não está focada? Como é que a gente que não sabe o que quer na vida? Eu te pergunto, o que é que mais gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Porque quando alguém descobre em que está focado, vai fazer isso. E quando você faz isso, em que está focado, em que você sabe que esse é o chamado de Deus para você se realizar, então você se coloca um padrão interno alto de qualidade. Você não vai ser mais um do montão. Você vai ser alguém especial naquilo que você faz. Todos os líderes temos uma norma muito alta de qualidade interna. Ou seja, possuímos um mecanismo interno de controle de qualidade, em que ninguém de fora pode exigir mais do que nós mesmos exigimos para nós. Por quê? Porque eu sei qual é meu alvo. E eu me coloco uma qualidade alta. Então ninguém pode me exigir mais do que já eu me coloquei. E assim deve ser com todos nós. Quando nós sabemos qual é o nosso alvo, qual é o nosso foco, nós devemos trabalhar, inspirar, fazer o tudo para poder chegar a esse ponto. Não há coisa pior do que ver pessoas com espírito sindicalista. Você entende o que é isso? Essas pessoas que dizem, qual é o mínimo que posso fazer e o máximo que posso levar? Em outras palavras, se aproveitar. O mínimo que eu posso fazer e o máximo que eu posso pegar. É triste ver esse tipo de pessoas. E quando você vê esse tipo de pessoas, porque a gente percebe, a gente sente o cheiro dessas pessoas. E o Senhor fala contra isso. Porque o Senhor disse que nós temos que fazer a milha extra. Você tem que fazer mais do que seu chefe te pede. Deus é um Deus de excelência. E a tua excelência sempre vai te expor. E o medíocre, ele vai te odiar sempre. Pela tua excelência. Pela tua excelência. E vai falar mal de você. Quando você faz, as coisas vêm. Quando você trabalha, quando você se esforça, aquele que gosta do descanso, aquele que gosta de trabalhar pouco, porque é medíocre, porque é preguiçoso, imediatamente vai te atacar. Vai te atacar. E em vez de ele querer subir ao teu nível, o que ele vai tratar de fazer é baixar você ao nível dele. Sempre. Sempre. Então, você não pode descer ao nível daqueles que te atacam, que falam mal de você. Você tem que continuar trabalhando, focado naquilo que você sabe que é o que Deus colocou no seu coração. Se você desconhece isso, escuta bem, o profeta velho disse, mas Deus me disse. E você ouve e vai comer na casa daquele velho profeta. E aí, amanhã seguinte, o leão vai te comer.
Ninguém disse amém, verdade? Nenhum amém raquítico. Mas é o que a história que temos lido em 1 Reis, capítulo 13, nos ensina. Vamos analisar mais um pouquinho essa história. Escutem. Por que Deus não o deixa comer ali ao profeta? Por quê? Onde está o pecado? O profeta já tinha feito o que Deus mandou a ele fazer, ok? Qual é o pecado de que o rei lhe dê um presente? Qual é o problema de ir a comer com o profeta velho na sua casa? Porque, olha, a Bíblia não disse, e essa noite foram e ficaram bêbados. Não, disse que foram comer. Por quê? Qual é a razão? Onde está o pecado? Entenderam o que nós lemos na Escritura? Pois é pela desobediência. Pela desobediência. Deus disse, por quanto desobedeciste, não chegarás ao sepulcro dos teus pais, etc, etc, etc. E a maldição de Deus, ou seja, a bênção que estava sobre o profeta, que aconteceu, se vira e se transforma em maldição. Por quê? Porque o problema não era a comida, o problema não era a bebida, o problema era ficar em um lugar onde estava o anátema, ou um lugar onde estava amaldiçoado já por Deus. Deus disse para este profeta jovem, vai e profetiza contra esse rei e não fiques. Nem voltes pelo mesmo caminho por onde chegaste. Procura outro caminho para ir embora. Ou seja, Deus disse, vai, fala e vai embora. Ponto. Essa era a missão. Esse era o trabalho que tinha que fazer este profeta mais jovem. Quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. Sai. Simplesmente obedece a Deus. Não leves Ló. Abraão, não leves o teu cunhado. Não o leves. Sai da tua terra e da tua parentela. É a ordem do Senhor. Que parte da parentela não ficou clara para você, Abraão? Não leves o cunhado. ¿Por que levas-lo? ¿Para quê? ¿Para quê? E talvez Deus nos pergunta nesta tarde, para que você leva o compadre? Para que você leva a comadre? Afaste-se das pessoas tóxicas. Das pessoas tóxicas. Ai, que pastor, temos que amar as pessoas. Sim, para isso Cristo morreu. Se eles aceitarem Jesus, eles vão para os céus. Mas você, afaste-se das pessoas tóxicas. É que meu compadre, sim, este compadre pode ser muito boa pessoa, mas por detrás está a fofoca, está falando mal, está criticando. Afaste-se, ainda seja o teu familiar. Por quê? Porque tem pessoas, tem gente que toxifica a atmosfera que te rodeia para te puxar para baixo. Afaste-se. Afaste-se. Isto é o poder do foco. Isto é poder estar focado em uma única coisa. Se alguém se desfoca, não sabe para onde vai. Vocês têm visto, não sei quantos de vocês têm ido a um circo, ou têm visto talvez pela televisão, quando o domador de leões usa uma cadeira para domar ao leão. Tem visto? Sim? Sempre é uma cadeira de 4 pés. Não é um pau, não é um bastão. Por quê? Vocês já pensaram?
E não é que usam às vezes, em alguns circos sim, em outros circos não. Algum domador usa sim, outro domador não. Usa sempre, não é arbitrário. Sabem por quê? Porque quando o domador pega a cadeira contra o leão, o que faz isso? Que o leão vê os 4 pés. Então, isso faz que o leão não fique focado. O leão vê a cadeira e ele vê. E não sabe por onde atacar. Se tivesse um pau ou um bastão, ele vai ver uma só coisa. E vai atacar. E detrás do pau quem está? O domador. Mas por isso que o domador usa uma cadeira de 4 pés para tirar o foco do leão. E às vezes você sabe que há pessoas que estão assim, olhando a cadeira do domador de 4 pés. Você vai se casar algum dia. E você vai servir a Deus. Sim. E você vai mudar de casa? Não sei. E estão assim. Por quê? Porque não estamos focados naquilo que Deus tem nos mandado. Naquilo que Deus tem chamado para nós. Então, quando o domador coloca a cadeira, o leão se paralisa. E assim, isso produz a visão fragmentada do leão, porque ele não pode se centrar em uma só coisa. Porque se fosse somente um pau, mais uma vez, o leão pode atacar. Pode atacar. Mas como há 4 pés, ele perde o foco, sua visão se fragmenta. Por consequência, não pode atacar. E quando alguém na vida perde o foco e uma visão, fica paralisado. Eu posso entender os jovens quando ficam paralisados. Um jovem terminando a escola, 17, 18 anos, jovens de 20 anos, que possam dizer, estou paralisado porque eu não sei o que eu quero ser, não sei se vou ser médico, químico, astrônomo, agrônomo, e tudo bem. Mas quando você vê pessoas de 30, 40, 50 anos paralisados, que não sabem o que fazer na vida, meu Deus. Ou quando vê um homem de 62 anos na casa da mamãe, filhinho da mamãe ainda. Ou quando você vê senhoras paralisadas, que não sabem o que querem na vida, que um dia estão bem e a outro dia fazem cara feia. Pessoas que a gente não sabe o que pensam. Por quê? Porque perderam o foco na sua vida. E a gente se preocupa porque vão ouvir a qualquer profeta que diz, Deus me disse. E isso aconteceu com o rapaz, isso aconteceu com o profeta jovem. Em um momento, diz que o profeta velho mentiu para ele. Eu sou profeta como você. E o anjo me falou. E então, o profeta jovem foi para a casa dele. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com aqueles que te falam, Deus me disse. E violam as letras pequenas do contrato que você fez com Deus. Sabe você quando as letras pequenas ganham notoriedade em um contrato? Quando?
Sabiam quando as letras pequenas, essas que ninguém lê, ganham notoriedade? Vou poner com um exemplo. Já viram vocês quando no seu computador, no seu celular, vocês querem entrar em alguma página e te pedem aceitar as condições? Quem lê? Aceito, até que eu possa entrar na página. Não fazemos isso todos. Aceito. Quem lê? Quem lê? E você não sabe que está aceitando. E talvez ali você está aceitando que em um ano, o dia 2 de outubro, vamos colocar, o dia 2 de outubro, vão vir para te arrancar todos os dentes de baixo. E depois de um ano, vem alguém com um alicate a buscar os dentes que você aceitou. Porque ninguém lê as letras pequenas. Vamos mais sério. Quando assinamos nós um contrato de compra e de venda, olhamos as letras pequenininhas? Não. Quando você comprou a sua casa e você assinou o contrato com o banco, você leu as letras pequenas? Não. Quando você comprou o seu carro, você leu as letras pequenas? Não. Ninguém lê. Por quê? Porque dizemos, as letras pequenas vão ganhar importância se você não cumprir. Ou não? Se eu não cumpro, então essas letras pequenas, mas eu sou cumpridor, eu vou pagar, não preciso aí ler. Mas o dia que você deixar de pagar, essas letras pequenas começam a crescer. E um dia vem alguém e diz para você, Senhor, tem que abandonar a sua casa em 24 horas. Não pode. Eu tenho direitos. A vida foi difícil para mim. Não, é que eu não sou delinquente. Só que a vida me tratou mal. Leia o que diz aqui embaixo. E você vai pegar a lupa e você lê aí. Se às 12 horas do último vencimento não pagar, tem outras 12 horas para abandonar o lugar. Ou será retirado pelo SWAT com gás lacrimógeno. Quando o profeta recebe a mensagem de Deus, Deus lhe disse, vai e fala para o rei. A letra pequena dizia, não coma, nem beba, nem pernocte em nenhum lugar. Você come a comida debaixo da árvore. Ainda que um profeta te convide, ainda que Aline Barros ou Vinícius Júnior, alguém te convide, não aceita. Estava nas letras pequenas. Nas letras pequenas. E não é que Deus tomou uma represália contra o rapaz, algo que o profeta jovem nem imaginava, não. Estava na letra pequena. Deus tinha falado para ele. Irmãos, tudo o que Deus te manda sempre tem uma letra pequena. Sempre tem uma letra pequena. Perder o foco termina com o teu ministério, com o teu chamado. As letras pequenas são mais importantes do que as letras grandes. Do que as letras grandes. O profeta desobedeceu e lhe custou a vida. Quando você vai notar? Quando você deixar de cumprir. Quando você deixar de cumprir. E não é que Deus astutamente te traiu, mandou aí um leão para te matar, não. Estavam nas letras pequenas. Deus tinha advertido. Quantas vezes Deus lhe disse, não fique. O rei convida a ele, vai te dar um presente, vai comer na minha casa. E o profeta jovem responde, não posso. Deus me disse que não posso ficar. É a única coisa que ele me pediu na missão. Então, quando Deus te dá um chamado, não é eu com meu chamado faço o que eu quiser. Não.
Tem condições. Tem condições. Que Deus te coloca, me coloca a mim no primeiro lugar da tua vida. E eu te vou abençoar. Cumpre com tudo o que eu te mando na palavra. E eu vou te abençoar. Eu vou te fazer grande. Está nas letras pequenas. Só que nós gostamos as letras grandes. Vou te abençoar. E pronto, Deus me abençoa. Aqui estou, Senhor. Mas não lemos as letras pequenas. Me coloca no primeiro lugar. Você tem que se perguntar sempre: em que lugar Deus quer que eu esteja hoje? Em que lugar Deus não me quer? E está me dizendo a tempo o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo ali nesse lugar? Há quanto tempo você sente que está perdendo tempo? Qual é o teu alvo? Para que você nasceu? Para que você está aqui? Com quantos anos você veio aqui neste país? Alguns, 18, 20. Vou ficar 3 anos, você fazer dinheiro e volto ao meu país. Passaram 20, 30 anos. Qual é o teu alvo? É que chegamos, ilusionamos com o dinheiro e o primeiro que fazemos, compramos o carro do ano. Esse foi o alvo para que você veio aqui. E não estou dizendo que seja mal comprar, precisamos ter carros aqui, especialmente no interior do país. Mas não perdamos o foco. O foco. Porque eu estou seguro que todos nós que vimos para este país, estou falando para os estrangeiros, fora dos japoneses, vimos com um propósito. Vimos com um propósito. Talvez o propósito de alguns foi para que teus filhos possam ter um melhor futuro. Sim, chega a parte, a idade, que já chegam na adolescência, acabam o cocô, e o filho fala: não quero trabalhar, não quero estudar, quero trabalhar. O que fazemos? Faz o que você quiser, vai na fábrica, trabalha e coloca dinheiro dentro de casa. Esse foi o propósito. Vai fazer igual que você ou pior que você? Não perdamos o foco, o perigo de perder o foco. Quem disse que vivêssemos 150, 200 anos? Eu te diria: ok, tudo bem. Fica os primeiros 100 anos quieto. E depois você pode decidir o que vai fazer na próxima centena. Mas não, a maioria de nós não vamos chegar. Talvez com a providência divina, e se Jesus não voltar antes, talvez vamos chegar 90, 95, 98 anos. Mas muitos vão partir tragicamente antes. As estatísticas dizem que as doenças do coração levarão a muitos aos 50. As artérias entupidas levarão outro grupo aos 60. A depressão, a preguiça e falta de propósito levará muita gente depois dos 40. As estadísticas não mentem. Então, é grave não saber para onde vamos, não ter um foco. Isto é o que eu vou fazer na vida. Venho trabalhar aqui na fábrica, ok, mas que isso seja para poder você chegar ao seu alvo. Eu tenho visto muitos estrangeiros que têm trabalhado muitos anos aqui. E dizem: eu vou colocar um negócio, voltam para o seu país, mas não sabem nada de negócios, não sabem nada de estudos de factibilidade, não sabem nada em quanto a concorrência, têm passado muitos anos, colocam seu negócio, fracassa. E perderam o dinheiro
de 10, 20, 30 anos da sua vida. Muitos. Por quê? Porque não sabemos o que vamos fazer na vida. Porque o compadre me disse que se você faz esse negócio, você vai ter dinheiro. Então eu escuto alguém, eu faço, e ao final perdo tudo. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Porque alguém pode passar a vida dizendo: Deus me dá uma confirmação. É muito, às vezes, muito à moda, hein, falar isso. Deus que possa me dar uma confirmação para não errar. E olha, no anseio de não errar, não faz nada. Não faz nada. Os que nunca fazem nada, nunca erram. Se não faz nada, você não vai errar. Não correm riscos algum. Essas pessoas não se casam, não empreendem, não viajam, não cumprimentam, não servem, não lavam pés, porque para tudo isso precisa a confirmação de Deus. E por isso não se casam, não viajam, não cumprimentam, não fazem nada. E Deus não pode perder tempo com que estão olhando para a cadeira do domador. Faço, não faço, faço, não faço, faço. Perderam o foco. Se Deus te chamou e você tem a segurança de que Deus quer que você faça isso, faz. Não perde nada. Não perde nada. Faça. Deus disse: eu te envio como ovelha em meio a lobos, com um propósito. Se você se desviar do propósito, a cobertura vai embora. Os leões vão te comer. Os leões vão te comer. Talvez você não estivesse passando a crise financeira que está passando. Talvez essa doença nunca deveria ter batido a porta da sua casa. Ou talvez essa estadia no hospital nunca deveria ter estado na sua vida, se você não tivesse saído da cobertura do Senhor. Da cobertura do Senhor. Não será que você se desviou? Não será que você perdeu o foco e por isso o leão da doença, o leão da crise financeira te devorou? Não será que você saiu da proteção do Senhor? Deus te mandou mudar de igreja? Deus te mandou se ofender? Ai, mas você não sabe o que me fizeram, o que me disseram. Mas Deus te mandou te ofender? O que você deveria ter feito é perdoar e continuar focado no seu chamado. Continuar focado no seu chamado. Olha, cumprir ordens, essa é a vida dos que servimos ao Senhor. Obedecer. Obedecer. Às vezes não nos gusta o que o Senhor nos manda. Às vezes é duro. Mas temos que obedecer. Porque na obediência está a benção. Está a benção. Deixa eu terminar. Steve Jobs, o fundador da Apple, os que têm iPhone. O criador do Pixar, esse estúdio de animação americana. Ele dizia: quando pela manhã eu me levanto para me barbear e me pergunto se o que estou fazendo é realmente aquilo para o qual nasci e não tenho uma resposta rápida, isso significa que devo fazer uma mudança logo. O criador aí do iPhone, dos inventos aí mais revolucionários, ele se pergunta cada manhã: estou fazendo o certo? E se não tem uma resposta, diz: imediatamente eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Será que realmente nós estamos fazendo para o qual nós nascemos?
Se você não tem uma resposta rápida, então você tem que mudar. Você tem que mudar. Se pergunta a cada manhã melhor. Se pergunta a cada manhã, e se a resposta é não, você não está fazendo aquilo para o qual você nasceu. Para que você nasceu? Para que você é bom? Já te falei mais uma vez. O que Deus não te chamou a fazer, não faça. Não faça. Que a Teresa faz umas empanadas muito gostosas. Eu vou fazer a concorrência dela. Deus não me chamou para fazer isso. Deus me chamou para fazer uma feijoada bem feita. Melhor que qualquer outro. Se Deus te chamou para isso, faz isso. Cada um de nós temos um chamado. E hoje, nesta tarde, você tem que se propor, já, no seu calendário, dizer: quero mudar. Quero mudar. Eu não quero continuar com uma vida cinza. Eu não quero continuar com uma vida pusilânime. Basta. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Você precisa fazer uma mudança. Faça agora. Faça hoje. Se propõe no seu coração, na sua mente: eu vou mudar. Eu não vou terminar a minha vida do jeito que tenho vivido até agora. Você não sabe se amanhã o leão pode te comer. Ainda você está a tempo de se corrigir e dizer: eu não vou comer na casa do profeta velho. Eu não vou pernoctar na casa do rei. O Senhor me disse para te dizer agora pontualmente: não fique para passar a noite numa vida que Deus não te chamou a fazer, que não te pertence. Não passe a noite numa vida cinza, numa vida sem propósito. Não fique para comer onde não te convidaram para comer. Leia letras pequenas, porque Deus tem propósitos para a tua vida. Cada um de nós, por mais pequeno que eu possa ser, por mais que eu não tenha estudo, não tenha preparação, não importa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer que você não perda o foco, que você possa se manter naquilo que Deus te chamou. Busca o teu lugar no mundo. Busca o teu espaço. Busca o teu farol, busca o teu destino. Todos os dias da tua vida. A cada manhã, quando você se levantar, se pergunta: Senhor, estou no lugar correto? Estou fazendo, Senhor, a tua vontade? Senhor, será que eu estou no lugar errado? Que realmente Deus possa te dizer: com a minha ajuda, você chegará no seu alvo. Vamos orar, fique em pé, por favor. E Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta tarde. E obrigado, Senhor, pela história deste profeta anônimo, sem nome. Mas se está esta história na Bíblia, Senhor, é porque tu queres, Senhor, nos ensinar algo. Ele era teu profeta, ele escutava a tua voz. Ele cumpriu, Senhor, o que tu mandaste para ele, falar contra o rei.
Mas as letras pequenas diziam: não comerás, não beberás, não pernoctarás na casa de ninguém. Mas ele se deixou enganar. Senhor, nos ajuda a escutar a tua voz, não as vozes do mundo, não as vozes dos amigos, não as vozes de outras pessoas, porque pode nos desviar, Senhor, do caminho, do propósito que tu tens para nós. E se talvez, Senhor, temos já nos desviado desse caminho, não queremos, Senhor, que aconteça conosco o que aconteceu com este profeta jovem sem nome, que ao dia seguinte, na manhã seguinte, um leão comeu ele. Queremos te pedir, Senhor, que possas nos ajudar a voltar, Senhor, aos teus caminhos, a restaurar, Senhor, oh Deus, a nossa comunhão contigo, a escutar a tua voz, Senhor. Senhor, quando tu falaste para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, dos teus parentes, não era para levar ninguém mais, Senhor. E hoje, Senhor, tu estás falando a mesma coisa para nós. Escuta só a minha voz e não a voz de outros. Assim seja a tua família, assim sejam teus amigos, assim as pessoas mais pertas. Escuta somente a minha voz, está dizendo o Senhor. Por isso, Pai, nesta tarde, nos ajuda a decidir, Senhor, mudar. Se temos errado o caminho, se temos, Senhor, nos desviado, queremos voltar, Senhor, oh Deus. Queremos voltar ao teu caminho, a escutar a tua voz e poder, Senhor, ser obedientes a ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, a nossa desobediência. Nos perdoa, Senhor, quando nós temos tratado de fazer a nossa própria vontade. Nos perdoa, Senhor, por não ler as letras pequenas que diz: me coloca a mim no primeiro lugar da tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Restaura, Senhor, a minha comunhão com tua presença, a liberdade de sentar contigo à mesa e contemplar tua beleza. Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, a transformar tudo que tem e sou, e assim viver.
salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.